Olá, turma! Hoje, na nossa aula de gramática, nós iremos começar a estudar o tema verbos. Prestem muita atenção. As palavras que indicam as ações praticadas pelo sujeito chama-se verbos. Turma, os verbos eles indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. O que isso quer dizer? Se eu digo assim, a Narizinho está feliz. Esse está é um verbo que está indicando o estado em que Narizinho se encontra, que é feliz. Se eu digo, a Emília está brincando. Brincando é um verbo que está indicando a ação que a Emília está fazendo. Se eu digo, o dia está nublado, indicando o fenômeno da natureza. Logo, os verbos eles indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Os verbos eles são identificados e designados pelo infinitivo. O que é isso? É a forma normal que ele se encontra. Exemplo: Narizinho pula a corda. Pula indica a ação de pular. Logo, esse verbo pula que está no infinitivo, porque está indicando a ação que a Narizinho está fazendo, que é pular. Para isso, é necessário que vocês conheçam as conjugações dos verbos. Tendo em consideração a terminação do infinitivo, podemos agrupar os verbos em três conjugações verbais. Primeira conjugação, que termina em ar, como cantar, jogar, saltar. A segunda conjugação, que termina em er ou or, que pode ser beber, ler ou pôr. E a terceira conjugação, que termina em ir, como dividir, repartir, sorrir. Turma, há algum tempo eu dei uma aula para vocês onde eu mostrei sobre o radical. O radical é a parte mais importante da palavra, é a que tem a significação. A mesma coisa acontece com os verbos. O radical é a parte do verbo que serve para base do seu significado. Obtém-se o radical do verbo retirando-se as terminações ar, er, ir. Por exemplo, se eu tenho cantar, eu tiro o ar, eu tenho o radical cante, onde eu posso derivar ele, onde eu posso fazer a conjugação dele. Do verbo cantar pode vir eu canto, tu cantas, ele canta. Observem que o radical continua o mesmo, o que muda é só o sufixo que vem junto ao radical. Mesma coisa do verbo vender. Eu tiro o er, fica vende como radical. Esse vende eu posso utilizar para fazer minha conjugação, porque ele não irá mudar. Como? Eu venderei, tu venderás, eu vendi. Observe, o vende continuou o mesmo. A única modificação foi o sufixo. Mas uma observação importante, não esqueçam. Esse radical, ele só não irá mudar quando os verbos forem regulares. O que é isso? Aqueles verbos que utilizarem o mesmo radical em todas as conjugações, porém mudando apenas os sufixos. Agora, nos verbos irregulares, que são aqueles que modificam o seu radical, nós não poderemos. Os verbos irregulares, aqueles que modificam seu radical, nós teremos que prestar atenção. Por exemplo, no verbo pôr. Retirando o sufixo do verbo pôr, turma, mesmo assim o radical vai mudar. Se eu vou conjugar ele no indicativo, eu vou colocar eu ponho, tu põe, ele põe, nós pomos. Observem, nós mudamos o radical, nós mudamos tudo neste verbo. Então, o radical ele só não muda nos verbos regulares, nos irregulares ele muda. Turma, a primeira conjugação sempre vai terminar com ar. Exemplo: jogar, dançar, cantar. Na segunda conjugação, vai terminar em er. Exemplo: correr, comer, ler. Na terceira conjugação, vai terminar em ir. Exemplo: sorrir, sentir, cair. Pois bem, turma, essas são as conjugações dos verbos. Nós temos a primeira, que termina em ar, a segunda, que termina em er ou or, e a terceira, que termina em ir. Mas os verbos, eles também possuem modos, turmas. Os modos verbais são indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo é a ação apresentada como certa, verdadeira, real. Ou seja, o modo indicativo é aquela que o verbo vai realmente comprovar algo. Exemplo: o rato roeu a rede. Meu verbo aqui é roeu. Aqui eu tenho uma certeza que ele roeu, que aconteceu aquela ação. Se eu digo, Joana comeu o bolo.
Meu verbo é comeu. Eu tenho certeza que ela comeu, porque o verbo está no indicativo. No subjuntivo, pelo verbo, a ação mostrada pelo verbo exprime uma dúvida, ou seja, um desejo, uma suposição. Exemplo: talvez eu vá ao cinema. Esse vá é o nosso verbo, mas aqui ele está no subjuntivo. Pode ser que sim, pode ser que não. O modo imperativo, a ação exprime uma ordem, um aviso ou um conselho. Quando eu digo estude agora, eu estou dando uma ordem. Eu estou pedindo para fazer agora. O verbo estude, que é do verbo estudar, está dando a noção de uma ordem. Então, o indicativo, ele o verbo vai indicar uma ação verdadeira, real. O subjuntivo, o verbo vai te mostrar uma dúvida, vai te deixar uma dúvida. E no imperativo, é uma ordem. Os tempos verbais: pretérito, presente e futuro. Turma, hoje eu darei o básico para vocês. Nos tempos verbais: pretérito, presente e futuro. Na próxima aula, nós daremos pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Pretérito, turma, é a mesma coisa que passado. Logo, vai mostrar uma ação que já aconteceu. Exemplo: a Joana comeu uma maçã. O nosso verbo aqui é comeu, mas ele está no pretérito, porque já aconteceu. Foi uma ação que aconteceu há algum tempo atrás. No presente, a ação acontece no mesmo momento em que dela se fala ou se escreve, ou seja, está acontecendo no momento em que se está falando. Exemplo: o Diogo come a torrada. Ele está comendo agora, é no presente. E o futuro, a ação ainda não aconteceu, ou seja, ela ainda vai acontecer. Exemplo: a Sara escreverá uma história. Já aconteceu? Não, ainda vai acontecer no futuro. Então, turma, nós temos aqui pretérito, já aconteceu. Presente, está acontecendo. E futuro, que irá acontecer. Exemplo: quando eu falo eu andei de bicicleta, o verbo é andei. Se andei está no pretérito, porque já aconteceu. Eu estou andando de bicicleta, está no presente, porque está acontecendo. Eu andarei de bicicleta, está no futuro, pois ainda irá acontecer. Pois bem, nós também temos no verbo a pessoa. Nós já estudamos em pronomes. Falei para vocês quando estudamos em pronomes para se lembrarem dos pronomes de caso reto, pois eles são muito importantes para a conjugação verbal. O verbo, ele varia conforme as pessoas gramaticais. As pessoas gramaticais são três, variando cada uma delas em número. Exemplo: singular e plural. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda, tu. Terceira, ele ou ela. E também pode acrescentar aqui, gente, você, tá? E no plural: primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles ou elas. Então vamos rapidinho revisar para que vocês não esqueçam. São três conjugações verbais. Primeira, que termina em ar. Segunda, que termina em er ou or. E terceira, que termina em ir. São três modos verbais: indicativo, que vai indicar uma ação verdadeira; subjuntivo, que vai indicar uma ação com uma forma duvidosa; e imperativo, que vai indicar uma ordem. Nós temos três tempos verbais: pretérito, presente e futuro, sendo que o pretérito e o futuro têm outros tempos dentro deles: pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. E o futuro, nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. E nós temos três pessoas que acompanham o verbo, que são eu, tu, ele, no singular, ou no plural, nós, vós, eles. Primeira, segunda e terceira pessoa. Pois bem, turma, o verbo ele varia em número e a variação dele é muito semelhante à de outras palavras. No singular, ele vai se referir a apenas uma coisa ou uma pessoa. No plural, a mais de uma coisa ou de uma pessoa. Quando eu digo nós comemos a maçã, o verbo comemos ele está
se relacionando, ele está no plural. Por quê? Porque o nós é a terceira pessoa do plural. Agora, se eu digo eu como a maçã, está como é o verbo e está no singular, porque está se referindo à primeira pessoa do singular. Então, o verbo ele varia sim em número, porém, ele sempre vai variar acompanhando a pessoa que está antes dele. Ou seja, primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, ou primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Muito bem. Agora que nós já olhamos o básico dos verbos, vamos fazer uma conjugação nos tempos e nos modos que eu mostrei para vocês. Nós iremos utilizar a primeira conjugação, que termina em ar, do verbo cantar. No presente, eu canto, tu cantas, ele ou ela canta, nós cantamos, vós cantais, eles ou elas cantam. Observem que antes do verbo sempre vem o pronome de caso reto. Eu, tu, ele ou ela no singular, nós, vós, eles ou elas no plural. E o verbo acompanha o singular e o plural do pronome que o antecede. No pretérito ficará eu cantei, tu cantaste, ele ou ela cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles ou elas cantaram. No futuro, eu cantava, tu cantavas, ele ou ela cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles ou elas cantavam. Isso no modo indicativo, tá, turma? E está aqui os tempos verbais e as pessoas que o acompanham e o número que está variando entre singular e plural de acordo com a pessoa que o antecede. Vamos agora continuar com a primeira conjugação, com o verbo cantar, só que agora no modo subjuntivo. No presente, que eu cante, que tu cantes, que ele ou ela cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles ou elas cantem. Observação: o subjuntivo ele vai exprimir uma dúvida. O indicativo ele te dá certeza. O subjuntivo ele exprime uma dúvida. Observem que no presente está dizendo que eu cante. Isso é uma coisa que talvez vá ou não acontecer. No pretérito do subjuntivo, nós temos se eu cantasse, se tu cantasses, se ele ou ela cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles ou elas cantassem. Observe que aqui no pretérito dá para ver a dúvida que deixa. Se eu falasse assim, se eu cantasse, eu não estaria passando por necessidade. Nessa frase, está dizendo se, te deixando uma dúvida. Se eu cantasse, será que a minha situação estaria melhor? E se eu não cantasse, como é que está? Então, nós temos aqui uma dúvida, porque é o subjuntivo. No futuro, o verbo cantar ficará quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele ou ela cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles ou elas cantarem. Aqui, observe a dúvida. Quando não te dá uma certeza de o momento em que vai ocorrer, tá? Vamos agora para o modo imperativo. No modo imperativo, turma, só tem dois tipos: imperativo afirmativo e imperativo negativo. O indicativo e o subjuntivo que nós acabamos de olhar, eles têm os tempos verbais: presente, pretérito e futuro. No imperativo não tem esses tempos, só tem duas formas: ou afirmativo ou negativo. Então ficará canta tu no afirmativo, canta você, cantemos nós, cantai vós, cantem vocês. Observação importante: no imperativo, os pronomes de caso reto, que são as pessoas que acompanham o verbo, elas não ficam antes do verbo, elas ficam depois. No subjuntivo, no indicativo, elas ficam antes, fica que eu cante no subjuntivo ou eu canto no indicativo. No imperativo, fica depois, canta tu. E o pronome eu, que é a primeira pessoa, não aparece na forma imperativa, ok? Por quê? Porque você que está dando a ordem. Então, não aparecerá na forma do imperativo, não aparecerá a primeira pessoa do singular. Então, no negativo fica, não cantes tu,
Não cante você. Não cantemos nós. Não canteis vós. Não cantem vocês. No negativo, nós temos o acréscimo da palavrinha não. Vamos agora ver a forma infinitiva para que eu possa mostrar para vocês duas formas importantes, tá? O verbo no infinitivo, só que agora cantar eu, cantares tu, cantar ele ou ela, cantarmos nós, cantardes vós, cantarem eles ou elas. Isso quando é pessoal. No impessoal, nós temos o gerúndio, o infinitivo e o particípio. Turma, o que são essas três forminhas? Essas três formas são as formas que podem ser encontradas do verbo quando eles não estão sendo conjugados totalmente, tá bom? Por exemplo, Joana havia cantado no concerto. Cantado está no particípio. Joana está cantando no concerto. Cantando está no gerúndio. E na forma normal, nós temos cantar. Então, nós temos três formas: infinitivo, gerúndio e particípio. No infinitivo, vai estar na forma normal, que é daquelas da primeira, segunda e terceira conjugação. Cantar, vender, dividir. Um exemplo. No gerúndio, tudo terminará em ando. Cantando, vendendo, dividindo. Tudo termina em ando, endo, indo. No particípio, sempre termina em ado, edo, ido. Cantado, vendido, dividido. Então se lembre, no infinitivo sempre termina em ar, er, ir ou or. No gerúndio sempre termina em ando, endo, indo. No particípio sempre termina em ado, edo, ido, or. Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. É um assunto que vocês ainda irão abordar quando chegar no ensino fundamental maior, onde vocês irão olhar de forma mais aprofundada este assunto. Espero que vocês tenham gostado da nossa iniciação e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau!